Você gosta daqueles filmes de suspense, de mistério, de investigação, sem deixar de ter uma pegada mais confortável de assistir? Hoje a gente vai conversar sobre Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Daia, aqui a gente fala sobre cinema. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui eu falo sobre a minha percepção do cinema, sobre filmes num contexto geral. Tento também trazer algumas vezes algum contexto mais técnico, porque eu sei que é muito interessante descobrir coisas que ficam nos bastidores. E óbvio, sempre pesquisando bastante, lendo muitos livros para trazer um conteúdo diferente para vocês. E não esquece de deixar o like já no início desse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e já vai recomendando para mais pessoas também. Vamos lá, não é mesmo? Vivo ou Morto, um mistério Knives Out é o terceiro filme de uma sequência de filmes que contam histórias de investigação feitas por Benoit Blanc, um investigador experiente, mas com uns trejeitos desajeitados e até um pouco cômicos. Nesse terceiro filme, a história foca em uma congregação, uma paróquia, em que um pastor, um padre, exerce uma função ali bem autoritária sobre os membros da sua igreja. Aliás, uma influência bem abusiva, eu diria. E ele os manipula o tempo todo. E após uma morte repentina que acontece ali, todos eles se tornam suspeitos. O filme começa com Benoit lendo uma carta que ao decorrer do filme, a gente descobre que isso se encaixa na metade do filme. E aí, óbvio que eu não vou contar o que acontece no meio do filme. Mas a gente percebe que é uma narração que vai se encaixar com o meio da história. Eu acredito que a intenção dessa técnica seja realmente criar uma curiosidade, um suspense de o porquê disso. O que isso significa? Qual é a intenção? Porém, na hora que a gente chega na parte em que ele lê a carta, a gente vê que não é nada muito impressionante. Tem uma cena ali que o padre, líder, presidente daquela paróquia, faz umas confissões que me parecem ser uma espécie de confissões, uma comédia meio contida. O que não deixa de ser um pouco engraçado, mas isso eu vou deixar para falar a minha opinião geralzona no final. Inclusive, eu não tenho tanto para falar sobre esse filme como eu imaginava que eu teria. Mas tudo bem. A partir daqui, nós somos apresentados a cada um desses membros dessa igreja e quais seriam as motivações de cada um deles para cometer esse crime. E, óbvio, a gente é levado a conhecer um contexto da vida de cada um deles, o que eles viveram no passado, quais são as suas dores, e é justamente nisso que esse filme se concentra. A forma como o padre utiliza das dores de cada um deles para poder manipulá-los. É uma espécie de necessidade que os coloca ali, sabe? E como eu disse, essa necessidade é a mesma ferramenta que o padre utiliza para poder manipular todos eles. Mas, por incrível que pareça, existe uma hipocrisia tanto por trás do padre quanto dos membros ali daquela igreja. Isso tudo que eu mencionei aqui para vocês faz parte de uma introdução do filme. E a partir disso, desse ponto aqui, que a investigação de fato começa. O que se destaca para mim em termos de cinematografia? Eles usam muito push-in e pull-out quando estão em momentos de maior suspense, no decorrer das investigações e das descobertas. Então acontece muito esse push-in, né, que vai aproximando lentamente, e o pull-out também acontece bastante. Cores mais frias em tons bem fechados que passam a sensação de algo encoberto e dão essa sensação de mistério. Esse filme tenta criticar a igreja, né, gente? Esse é o grande segredo desse roteiro. Não dá para negar que isso acontece o tempo todo no filme. Só que o problema aqui é que eles falam muitas heresias, de verdade. Uma coisa é criticar, outra coisa completamente é o contexto em que determinada coisa é criticada. Eu acho que deu para entender o que eu disse, né? E aí eles acabam tentando também ironizar outros assuntos. Bom, dentre essas heresias que eu mencionei, tem uma cena em que o Wicks, que é o padre lá, presidente dessa paróquia,
ele tá saindo de dentro do jazigo. Jazigo é muito bom, né? Como se ele tivesse ressuscitado, gente. Ai, meu Deus, me segura, me segura. Eu acho que isso dispensa muitas explicações, gente. Mas, bem, vamos lá. E olha, aqui também não é uma questão de crença ou não, tá? Eu acho que é mais uma questão de respeito. Eu acho que existe uma linha tênue entre crítica e heresia, entre aquilo que é aceitável ser dito e aquilo que passa muito dos limites. Uma outra cena é quando um dos membros cita um versículo. Aliás, eles usam alguns versículos nesse filme, mas esse me choca porque ele usa uma passagem em que Jesus morre para se referir a um esquema sujo ali dentro daquela galerinha que eu mencionei. Eles parecem discípulos de um líder de uma seita e literalmente um bando de lunáticos. A parte boa pra mim nesse filme é quase, mas assim, é quase nos créditos finais ali que eles começam, que eles mostram, né, como que foi feita toda a investigação. Essa pra mim foi a parte melhor e assim, eu acho que durou no máximo 5, 10 minutos do filme. E assim, eu acho que essa sequência de filmes, ela teve uma bela de uma decaída. E na minha opinião, o primeiro filme dessa sequência é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Eu acho que os demais deixaram a desejar bastante. Principalmente esse último, embora ele esteja concorrendo lá no Oscar na categoria de melhor roteiro original. Pois é, gente, agora enfim, né, são coisas que eu fico me perguntando, assim, como eles conseguiram chegar nesse resultado. Mas enfim, na minha opinião não tem nada de original esse roteiro e pegar um assunto desse pra usar de piada, eu acho que acaba extrapolando os limites. E eu acho que existem formas melhores de abordar o tema. Eu acho que era tudo isso que eu tinha pra falar. Espero não ter esquecido de nada. Ah, e se você não assistiu, esse filme tá disponível lá na Netflix, tá facinho pra você assistir. Se você assistiu, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou desse filme. Dos três, qual que é o seu favorito? E se você não assistiu, assista, tá disponível lá na Netflix, tá bem facinho de encontrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam do like e a gente se vê no próximo roteiro.